A paz do Senhor a todos que nos assistem. Queria deixar aqui uma breve mensagem, né? Queria te convidar nessa hora para que você pudesse acompanhar comigo. Onde você estiver na sua casa, aí na sua varanda, deitado na sua rede, ou se você estiver na casa do seu amigo, da sua amiga, ou se você estiver visitando algum parente, ou até mesmo se você estiver trancado dentro da sua casa, né? Como todos nós estamos de quarentena, nós não podemos nos reunir em unidade, como nós nos acostumamos, mas nós podemos, pela graça de Deus, estar fazendo nosso culto online, né? Fazendo nossas lives, pela graça de Deus. Tudo para que o nome do Senhor seja conhecido, tudo para que Deus seja cada vez mais glorificado, amém? Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia comigo, onde você estiver, no seu tablet, no seu celular. Vamos abrir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Nós estamos vivendo um momento difícil, uma época em que pessoas têm perdido suas vidas, uma época em que pessoas têm ficado doentes, uma época muito difícil financeiramente falando. E Deus, Ele pôs essa palavra ao meu coração, para que, sabe, o povo que crê no seu nome não se atribule, o povo que acredita no Senhor, nos seus mandamentos, nas palavras que Ele deixou para nós, para que o povo não venha a esmorecer na fé, não venha desanimar. Então Deus, Ele, essa noite pôs essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Vamos ler. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nessa noite? Primeiramente, Cristo, Ele nos deixa essa passagem. Ele estava ali falando diretamente aos seus discípulos, mas também dizendo isso para nós hoje, como igreja dele. E ele fala que ele deixou essas palavras, ele estava dizendo tudo aquilo que ele estava dizendo naquele momento para que nós tivéssemos paz. Por quê? Ele estava alertando os seus discípulos e também a sua igreja que haveria um tempo em que as coisas iriam ficar difíceis, as coisas iriam apertar, haveriam perseguições, haveriam mortes, haveriam lutas. Muitas coisas ruins iriam acontecer. E aqui o Senhor Jesus, Ele fala aos seus discípulos para que eles não desanimassem, não perdessem a sua fé, não esmorecessem, porque Ele venceu o mundo. Muitos pregadores usam esse texto e às vezes até acrescentam algo, né? Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. De fato, em Cristo Jesus nós venceremos o mundo, mas o texto enfatiza que Cristo venceu o mundo. A Bíblia deixa bem clara que o vencedor, quem fez o papel mais difícil na cruz, quem teve a missão a ser cumprida mais complicada foi Cristo Jesus. Então a palavra enfatiza Cristo como centro. E isso aqui, a palavra nos deixa bem clara que o Senhor Jesus venceu o mundo. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas das vezes nós batemos no peito e dizemos que nós vamos vencer. Muitas das vezes nós tomamos a frente do negócio e falamos, vamos fazer. Quando na verdade esse texto está nos mostrando que Cristo venceu o mundo. Ou seja, se Ele venceu o mundo, é nele que nós venceremos o mundo. Não adianta você querer com a sua força, com a sua sabedoria, dizer que vai fazer e que vai acontecer, porque sem Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada. E eu gosto bastante desse texto, porque ele fala que Jesus está dizendo essas palavras para que nós tenhamos paz. Ou seja, porque Ele venceu o mundo já foi vencido por Cristo Jesus. E essa palavra ela vem de encontro aos nossos corações
em meio a esse momento de dificuldade que todo mundo vem passando, né? E eu creio que o Senhor, Ele tem mostrado a sua igreja, não a sua igreja, mas também aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que estão em processo de conversão, a qual Deus já está trabalhando em seu coração. Deus, Ele fala contigo nessa noite, não se atribule. Isso que o Brasil, o mundo, os outros países têm vivido é somente o início das coisas, é somente a ponta do iceberg. Muitas coisas virão, muitas coisas ainda acontecerão, e a palavra de Deus, ela nos revela quais coisas irão acontecer. E em meio a essa crise, em meio a essa tempestade que a igreja e as pessoas vêm passando, né? Eu tenho observado algumas pessoas, sabe, se acovardando, algumas pessoas ficando nervosas ou com medo, ou falando coisas que não deviam falar. Por exemplo, eu tenho que estocar porque a situação pode piorar e de repente sabe lá o que vai acontecer. Ou eu tenho que guardar um dinheiro porque não sabe se lá vai que o governo aí fecha tudo, fecha os mercados, como que a gente vai comer e tudo mais. Pessoas de fé, sabe? Então eu creio que essa epidemia que tem acontecido, todos esses problemas que tem acontecido, talvez esteja tirando o foco de algumas pessoas. Esteja tirando o foco de Deus. Por quê? Não estou dizendo para você que nós não nos devemos precaver, nós não devemos andar conforme as coisas têm caminhado, mas a nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. Porque não depende de mim, não depende de você, não depende da empresa que você trabalha, mas depende somente do nosso Deus. Eu creio que nós somos a nação cuja o Deus é o Senhor. E nós cremos nesse Deus. Então, se nós cremos nesse Deus, nós temos que depositar a nossa confiança nele. E aqui, essa passagem, ela é uma passagem bastante conhecida. E pela graça de Deus, o Senhor vem ministrando ao meu coração justamente sobre momentos difíceis que alguns homens da Bíblia passaram e que deram um exemplo de fé em momentos de dificuldade. Porque nós vemos que hoje nós vivemos em uma geração que o pessoal ergue suas mãos e cantam e glorificam e dizem que Jesus é o cara, que Jesus é o dono de sua vida e Jesus é maravilhoso. Mas talvez quando a situação aperta, algo fica difícil, aí Jesus não é tão bom, Jesus não é tão maravilhoso, e aí as coisas já mudam, o modo de pensar já muda. Então a Bíblia, ela nos deixa claro alguns momentos em que alguns profetas, e não homens sábios ou homens dotados da lei, mas Deus mostra também jovens passando por dificuldades, por provações, por momentos assim complicados, em que não deturparam a sua fé, mas mantiveram a sua fé, os seus olhos voltados ao Senhor. Nós conhecemos muito bem a passagem do livro de Daniel, que Daniel foi erguido uma estátua e ali estavam os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual foram provados, né? A sua fé foi provada, foi testada. E eles eram apenas jovens. Eu vejo Deus erguendo 3 jovens no meio da Babilônia, onde uma multidão se prostra, dizendo que, e a lei tinha sido lançada, dizendo que quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha. E nós vemos um momento de dificuldade a qual surgiu, e um momento que surgiu do nada, de repente, e isso me faz lembrar muito o momento que nós estamos vivendo, porque não foi algo previsto, não foi algo alertado, mas algo que aconteceu de repente. Sim, a palavra de Deus, ela nos alerta e nos mostra que algo já está para acontecer, que muitas coisas já estão para acontecer. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre várias coisas que estão para acontecer. Só que nós não sabemos nem a hora nem o momento que isso virá. E esse vírus, ele aconteceu algo de repente, foi algo que surgiu de um mês para o outro. De repente, passou a época do carnaval e o assunto era coronavírus. Então, da mesma maneira eu entendo no livro de Daniel, quando os 3 jovens estão na Babilônia e de repente surge o arauto apregou a lei. Quem não se prostrar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor será lançado dentro da fornalha. E eu vejo um exemplo de fé nesses jovens,
jovens que foram criados dentro da Babilônia, mas que tinham os seus olhos voltados para Deus. Em meio a todas aquelas lutas, todas aquelas provações, em meio a tantas pessoas que poderiam ter influenciado a sua fé, 3 jovens guardaram a sua fé. 3 jovens mantiveram os olhos voltados para Deus. 3 jovens não desviaram os seus olhares nem para a direita nem para a esquerda, mas mantiveram os seus olhos em Deus. E nós olhamos o exemplo que Sadraque, Mesaque e Abidnego deram, e nós paramos e pensamos, o texto não está enfatizando Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o texto está enfatizando Cristo Jesus. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego era somente um espelho do que Cristo é. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram só pequenos exemplos de Cristo aqui na terra. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram somente 3 jovens que seguiam e viviam aquilo que Deus já tinha determinado. Aquilo que Jesus Cristo já tinha determinado. Então, nós vemos pequenos exemplos de pequenos Cristos na terra. Verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, cumprindo seu verdadeiro objetivo. Eles não olharam para trás, eles não olharam para a direita, eles não olharam para a esquerda, mas eles olharam para Cristo Jesus. Olharam somente para a palavra de Deus. Olharam somente para que Deus tinha posto em seus corações. Em meio a essa luta que você está vivendo, em meio a essa provação, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas mantenha os seus olhos focados em Deus. Mantenha os seus olhos focados na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, nós viemos a manter os nossos olhos voltados ao Senhor. Mais um exemplo de fé a qual nós temos. Deus, o livro de Jó, ele relata a vida de Jó. E ele conta um exemplo de fé para ser vivido até hoje. E por muito tempo eu lia o livro de Jó e eu tinha a leve impressão de que o inimigo chegava até Deus pedindo a Deus uma oportunidade para que ele pudesse desviar a fé de Jó. Mas o texto nos diz que Deus perguntou a Satanás. E aí logo depois que Deus questiona Satanás, Deus ele fala sobre o seu servo Jó. E é algo muito interessante, porque Deus ele pergunta a Satanás: tem observado o meu servo Jó? Servo fiel, temente e que se desvia do mal. Então, nós vemos Deus falando sobre um homem com orgulho. Isso me faz lembrar o texto do Novo Testamento, em que Deus, quando Jesus é batizado e o Espírito Santo desce sobre Jesus, Deus fala: este é meu filho amado, a qual me comprazo, ou a qual me alegro. E esse texto de Jó me faz lembrar quando Jesus é batizado e quando Deus fala de Jesus com alegria. Eu comparo com esse texto de Jó, que Deus ele mostra a Satanás: tem observado meu servo Jó? Servo fiel e temente, a qual se desvia do mal. E nós vemos que Deus ele pronuncia palavras com alegria sobre o seu servo. Ele fala de Jó com orgulho. E em momento de provação, em momento de dificuldade, a Bíblia nos diz: com tudo isso, não pecou Jó contra o Senhor. Nós sabemos que Jó pegou lepra e se raspava com os cacos de telha as suas feridas. Nós sabemos que Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu o companheirismo de sua esposa. Tudo isso Satanás conseguiu tirar de Jó. Uma coisa ele não conseguiu tirar: a sua fidelidade. E é isso que o Senhor ele tem enfatizado aos nossos corações nessa noite. Porque Jó era um homem temente, era um homem fiel, era um homem a qual se desviava do mal. Mas o texto não quer enfatizar Jó. O texto ele não quer enfatizar Satanás,
por chegar diante de Deus. Mas o texto quer enfatizar Cristo. Porque Jó era somente um espelho do que Cristo sempre foi. Jó é somente um pequeno Cristo na terra. Jó é somente mais um homem cumprindo o seu propósito pelo qual o Senhor determinou. Sabe, eu creio nessa geração que Deus tem levantado homens como Jó. Eu creio nessa geração que Deus tem levantado jovens como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu creio nessa geração que Deus tem levantado homens que são pequenos cristos aqui na terra, que não olham para a esquerda e que não olham para a direita, mas que somente têm os seus olhos voltados para o Senhor. Ainda que a situação seja difícil, ainda que os tempos sejam ruins, ainda que sejam tempos escassos, o céu pode se passar, a terra pode se passar, mas a palavra do Senhor não se passa. Que nessa noite você possa manter os seus olhos voltados para Cristo Jesus. Que os seus olhos possam estar voltados para a palavra de Deus. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não se atribule com essa situação. Não tenha medo, não se aflija, porque dias piores virão. Eu costumo dizer que isso é só o início de tudo. Talvez coisas muito piores poderão acontecer daqui para frente. Então, há uma necessidade de que nós estejamos com os nossos olhos fitados em Cristo, fitados na palavra de Deus. Nós não podemos nos escandalizar com as coisas que vêm acontecendo, com morte, com pestilências, com violências. A palavra do Senhor já nos revela que haverá um tempo em que o amor de muitos esfriará. Por enquanto a situação ainda não está ruim. Aí você olha eu dizendo isso e fala: José, tem tantas pessoas morrendo na China, tem tantas pessoas morrendo na Itália, tem tantas pessoas morrendo aqui no Brasil. Sim, mas haverá um tempo em que as coisas verdadeiramente irão complicar, vão ficar difíceis, porque a palavra do Senhor nos revela. Se você tem alguma dúvida, confira na palavra de Deus. O que eu quero enfatizar nessa noite, assim como Jó, assim como Sadraque, assim como Mesaque e Abidnego, não desviaram os seus olhares, nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantiveram os seus olhares focados em Cristo Jesus. Assim eu creio que a nossa igreja, e toda a igreja, não só do Brasil, mas do mundo, deve fazer. Nós não podemos olhar nem para a direita, nós não podemos olhar nem para a esquerda e nem olhar para trás. Mas nós temos que olhar fitamente para aquilo que Cristo nos já deixou reservado. No livro de Lamentações, a palavra nos diz que trago à memória tudo aquilo que me traz esperança. Sabe, quando as dificuldades aparecerem, quando as provações surgirem, lembra-te do que o Senhor já fez por você. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra dos livramentos a qual o Senhor já tem feito, não só da sua vida, mas de sua família, dos seus amigos. Lembra o que o Senhor já fez por você. Lembra de que tudo que você tem hoje não foi por mérito seu. O emprego que você tem hoje, a família que você tem hoje, a casa que você tem hoje, não é por mérito seu, por você ter trabalhado, mas porque o Senhor te abençoou. Porque a Bíblia fala que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra. E que você não venha desviar o seu olhar de Cristo. Não desvie o seu olhar da palavra do Senhor. Mantenha o seu coração focado em Deus. Mantenha o seu coração focado no Senhor e na sua palavra. Amém? Fique na paz de Deus nessa noite.